E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do AprimoraCast, o podcast do Instituto Aprimorar. Mais uma semana. Olá, E minha fiel escudeira, rosto e rosto desse podcast, Delma. Tudo bem, Delma? Tudo tranquilidade. Como é que foi o final de semana? Foi bem, graças a Deus, bem? bem tranquilo. Dormi bastante. Eita, delícia. Deu pra descansar um pouquinho. Eu não, trabalhei muito, faxina. Ai, não dá. Vida de dona de casa, né? Ai, gente, Fala- faz parte, não faz? Faz Falando parte, em vida gente. de dona de casa, hoje nós vamos conversar com nada mais, nada menos. Vou te falar, eu tava ansioso pra esse bate-papo. Porque eu quero coração. descobrir isso, gente. Desde quando a gente começou esse podcast que eu estava ansioso pelo dia de hoje, sem brincadeira. Que isso, gente. Priscila Martins, uma salva de palmas para nossa convidada. Que isso. Assim vocês me deixam sem graça. Priscila, geralmente eu faço uma leitura aqui da biografia do povo, mas a tua a gente não fez. Não tem como. Porque é muita coisa, eu nem sei. Porque é grave. Então, assim, eu falei, grave. vamos fazer o seguinte, vamos deixar pra descobrir quem é a Priscila, apresentar a Vamos, Priscila ó. na hora que a gente estiver conversando com ela. Muita curiosidade. Não, Muita hoje coisa tem. boa. Hoje coisa tem. boa. Que Hoje tem essa coisa boa. mulher, Papai. se falar em o que ela faz em 24 horas, tem coisa, hein? Acho que o dia dela Tem não é 24 coisa. não. Quanto mas tempo é. eu tenho? Brincadeira. Então- Olha, mas muito bom, muito bom. Isso vai ser Hoje o papo, eu acho que ele vai... A hora Render. vai passar assim, ó, rápido. muito rapidinho, muito rapidinho. Antes Muito disso, mais. vamos falar dos nossos... Lógico, eu que vou começar agora. Hoje. Vai, tu vai começar? Vou. Então vai lá. Instituto Aprimorar. Curso profissionalizante, pessoal. Não deixe de se profissionalizar. Tem vários cursos: cabeleireiro, barbeiro, design de sobrancelha, depilação, transista, cuidador de idoso, auxiliar de creche, libras. Não deixe de se profissionar. E aproveite o final do ano aí, ó, lá, dá de presente aí pra namorada, pra esposa, pro esposo, pro filho. Dê de presente um curso profissionalizante. É um investimento aí. Não deixe de deixar. Ou não deixe de deixar, não, né? Não deixe de investir. É verdade. Além disso, Espaço Ocean Club. Já que você inverteu a ordem, eu vou inverter a ordem Vamos, também. vamos. Espaço Ocean Club. Priscila já conhece, né, Priscila? Sim, É onde conheço. nós estamos. Exato. Espaço Ocean Club é um espaço totalmente democrático, onde temos espaço voltado só para o público masculino, público feminino, onde todo mundo fica bem à vontade. Tá? Então, você quer cuidar das suas madeixas, do seu visual, é só entrar em contato com a arroba que vai estar passando em algum lugar aqui e marcar o seu horário, beleza? Além disso, creche Escola Docilar. Creche Escola Docilar. Se você tem lá a sua criança, não sabe com quem deixar, não tem com quem deixar, então agende a sua visita, até porque as matrículas para 2023 já estão abertas e se esgotando. Alimentação inclusa, né? Inclusa, sabe? Salinha refrigerada, tem câmera. Olha, tudo gostoso. Tem um parquinho também, tem piscina. Um Ainda tá aquaplay. vindo umas novidades aí. Ai, que hein? delícia. Amo. Falaram que Gente, ainda é tá vindo as novidades. Gente, a melhor coisa, não tem preço. Ai, maravilhoso. Eu sei com maravilhoso. quem deixar meu filho. Já sabe, olha com quem que você deixa. Na creche Docilar, é óbvio. Já- Onde mais eu deixaria? É um dos veteranos lá, né? Verdade, 3 Um anos dos já. veteranos 3 lá, anos, fazendo pensa. história. Com Enfim, certeza. mexão feito. Priscila, seja bem-vinda ao nosso podcast mais uma vez. Obrigado por ter agradeço a aceitado o acolhida. convite. Vou começar com uma pergunta Que não- bem simples. Quem é a Priscila? Da onde veio a Priscila? Por que eu tô te perguntando isso? Pelo pouco que eu conheço, eu não entendo como as coisas se encaixam de tudo que você faz. Boa pergunta. Porque você segue uns caminhos assim que naturalmente seriam contraditórios por tudo que você faz. Verdade. Então, antes de eu pincelar cada parte dessa, eu queria saber primeiro de onde que veio a Priscila, quem é a Priscila? Quem é a Priscila? Então, primeiro, obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui hoje, né? Estou aqui também com o pessoal da página Somos ao X ao vivo para transmitir esse bate-papo, agradecer pelo espaço, porque a Auxin acaba sendo muito rotulado, o pessoal sai daqui para fazer as coisas, então Exatamente. quando a gente consegue ter um espaço que você não precisa sair do bairro em que você mora, eu acho muito importante essa valorização. Agora, a Priscila, ela hoje tem 42 anos, é uma pessoa que gosta das coisas muito simples, né? Eu não costumo complicar as coisas, e eu acho que isso também facilita bastante.
Mas eu sou multitarefa nata, né? Isso dá pra Desde perceber. pequena, eu tenho veia vendedora. Eu sempre gostei de vender. Eu vendia tudo, vendia cosmético, já vendi roupa, já tive loja de roupa. Mas sempre fui muito estudiosa. Não por... eu gosto muito de falar assim, não é porque eu era melhor que os outros, não, mas eu tinha pais que me obrigavam a ser boa aluna. Então, eu acho que isso possibilitou esse abrir de portas. Quando você estuda, você abre possibilidades. Então, você escolhe ser quem você quiser. Quando você não segue o caminho da educação para si, quando você não se forma, você é obrigado a aceitar as demandas que a vida te impõe. Exatamente. E nesse processo, eu sou de uma família de professores. Eu quis ser arquiteta, não deu certo, porque na hora lá no vestibular eu acabei fazendo matemática. Seu pai e sua mãe eram professores? Meu pai já é falecido, minha mãe é professora, mas todo mundo, irmão, irmã, tia, tio, todo mundo é professor na minha casa, assim. E eu fui criada em escola, né? Sabe aquela coisa assim, hoje eu vou pro trabalho da minha mãe, era uma escola. Eu vou pro trabalho do meu pai, era uma escola. Então, assim, eu vivi esse ambiente a minha vida toda. Quando fui atingindo a idade adulta, fiz normal. Acho que foi uma das grandes escolhas que eu fiz na minha vida, é fazer um curso profissionalizante, que é uma coisa que eu gosto muito de salientar. Eu acho que a faculdade ela é importante, mas você terminar o seu ensino médio com uma formação que possa te garantir alguma renda e dali você construir o seu caminho para a faculdade é muito importante. Então eu gosto muito também de salientar essa escolha, acho que foi muito assertiva. Fiz normal e aí comecei a faculdade de letras. Nada contra o pessoal de humanas, porque eu amo inglês, sempre amei, mas era muita literatura e Muito filósofo. era realmente uma coisa que a gente não... Sempre gostei muito do inglês, sempre gostei do português, mas gostava de matemática, que era por isso que eu queria fazer arquitetura. Eu gosto muito de geometria, de desenho, e acabei fazendo a matemática e foi a melhor escolha que eu fiz. A faculdade de matemática, ela mudou a maneira de eu ver as coisas, né? Eu enxergar as coisas de forma exata, de forma direta, esclareceu muito a minha mente. Mas eu tinha a veia vendedora. Eu vendi de tudo, como eu já citei. Deixa eu só te fazer uma pergunta aqui, até porque pra gente conseguir entender o raciocínio, né? Então, essa parte de ser professora veio através da família. Sim, que já foi uma tinha herança. histórico. E a parte de vendedora veio de onde? Não sei. Veio no DNA de alguém. Como você começou a vender o quê? Como que surgiu A isso? primeira coisa que eu vendi, não sei nem se eu lembro. Ah, sim, quando eu estava no ensino médio, eu tinha uma pessoa que trabalhava alguns dias na minha casa. Ela fazia o empadão, eu levava embalado e vendia na escola. Eu tinha uma parceria com ela. Ela produzia, eu vendia. Então a gente tinha já Mas por uma que você sociedade. começou a levar um empadão pra escola? Porque eu sempre tive necessidade de ter o meu negócio, ter o meu dinheiro. Isso é Né? maravilhoso. E assim, eu tinha, na época eu morava com meu pai tinha condição de me ajudar no que fosse preciso, mas era o meu. Aquele ali era meu. Isso é muito importante. Acho que isso é uma coisa que hoje a gente não vê muito no jovem. Exatamente. Né? Eu queria ter o meu, era só isso. E eu lembro disso, da história do empadão, não lembro se veio alguma coisa antes. Mas o empadão, ele me trouxe muita lembrança, porque as pessoas pediam muito. De ter dia de eu levar 3, 4 tabuleiros. Que delícia. Porque era muito bom, né? O empadão que ela fazia era realmente muito bom. E foi a primeira memória que me vem dessa venda na escola. Para as minhas turmas ali, eu fazia ensino médio num cursinho que tinham 4 turmas. Mas assim, Priscila, E a gente vendia muito. isso aí você tinha quantos anos, mais ou menos? 17. 17 anos. Você não sentia vergonha? Por que eu tô te perguntando isso? As pessoas, Nem quando... sei o que é isso. Por que eu tô te Vou falar um perguntando pouco isso? sobre isso também. As pessoas, quando pensam em trabalhar com venda ou pensam em vender alguma coisa, elas têm vergonha de oferecer o seu produto, o seu serviço para alguém. Isso. E principalmente se tratando de um adolescente, fica naquele negócio de como se estivesse passando necessidade em casa.
Sim. Eu sempre digo o seguinte, depois que você começa a trabalhar com venda e você descobre os benefícios que tem de você trabalhar com venda, você entende que você não precisa necessariamente trabalhar só pela necessidade. Então, assim, tô pegando o teu exemplo de uma pessoa que tinha uma família estruturada, Sim. que não estava passando necessidade em casa e resolveu vender algo não pela necessidade, mas sim pela prosperidade. Sim. Então, você queria ter o seu próprio dinheiro para você fazer o que você quisesse. Então, assim, em nenhum momento lá na escola, ninguém parou para falar assim, te olhar com um olhar de, ai, coitadinha, ela tá vendendo empadão? Olha, se olhou, eu não percebi. E uma coisa interessante que ele falou, que eu sempre falo pro pessoal, gente, existe a vergonha e a necessidade. Só que às vezes, quando alguém fala assim, a necessidade, de repente, a sua necessidade é um carro, é uma moto. A Isso. necessidade, ela abrange muito. A necessidade não é só a comida. Você tinha necessidade de ter o teu dinheiro. E eu falo isso muito pro pessoal. Gente, existe a vergonha e a necessidade. Tem a vergonha de não ter o dinheiro e tem a neccidade de ter o dinheiro. Sim. Então, e era literalmente o que eu queria. Forte? Eu Isso, queria legal. ter, assim, porque querendo ou não, você tá na adolescência, você quer ter um tênis diferente, Com você certeza. quer ter uma mochila diferente. Ótimo. E assim, eu não queria ficar pedindo. Eu E não é achava muito, certo. E é muito gostoso quando você compra com o teu dinheiro. Sim, Às você vezes dá vai muito pedir mais valor. Às vezes você vai pedir alguma coisa pro pai, pra mãe, pra quê? Ou às vezes isso aqui, um exemplo, é R$10, ele vai falar assim, ai, compra um de 5. Mas a tua necessidade é aquele ali. Então você correr atrás do teu, gente, isso é maravilhoso. Sim, Isso é e você presente. comentou da questão de ter vergonha, né? Eu acho que a pessoa precisa entender, e aí eu nem julgo muito o adolescente quando está nessa fase de vender na escola, essas coisas não. Mas principalmente na fase adulta, a gente precisa entender que não adianta você ofertar o seu produto. Não adianta você ofertar aquilo que você quer vender. Você precisa despertar interesse e a pessoa ver necessidade daquilo que você tem para entregar. Igual no seu caso, tem a creche. Porque aí tem todo aquele mito, eu vou enfiar meu filho na creche. Gente, você não vai enfiar seu filho na creche para fazer unha. E ainda que faça, porque eu já deixei ele na creche num dia que eu tenha que fazer unha. Porque o meu, para quem não sabe, o meu está no espectro autista. Então, ele não aguenta ficar sentado no salão esperando eu acabar de fazer unha. Aliás, ele não aguenta muitas vezes a fila do mercado. Mas vou te falar, Imagina. não, a maioria das crianças eu tô até pontuando. A gente tem que entender que você deixar ali, você precisa entender qual é a sua necessidade. A gente precisa aprender a não julgar. Então não adianta o Pedro, por exemplo, ficar lá, bota seu filho na creche, bota seu filho na creche, bota seu filho na creche. Não. Ele, quando coloca lá os trabalhos na rede social, vocês colocam o trabalho que é realizado na creche. A pessoa vê valor e vem para a creche. Ela entende que ela está deixando o filho dela, mas o filho dela está produzindo uma brincadeira que ele vai gerar aprendizado, que ele vai aprender a ter regras de convivência, ele vai aprender a lidar com outras crianças, que muitas vezes a criança não consegue fazer isso. É assim que você vende o seu produto de forma qualitativa, de forma efetiva. Você mostra o valor dele, você mostra para a pessoa que ela tem necessidade do seu produto e ela compra, ela adquire, ela matricula. No caso do meu empadão, eu lembrei agora de uma situação que era a seguinte. O curso a qual eu fazia, o ensino médio, ele era no 6º andar, ele era na cobertura de um prédio em Alcântara. E muitas vezes o elevador demorava muito, era um elevador que só cabia 4 pessoas. Imagina uma demanda de 4 turmas, a gente tinha que descer e subir de escada muitas vezes. Aí eu falava assim, bom, você tem opção, você pode descer a escada ou você pode comprar um empadão comigo. Então eu usava muito esse gatilho. Olha isso, legal. Né? Você tá falando aí? Levava suquinho. Serve por... Então, depois eu tive a ideia do suquinho. Levava suquinho. Uma vez, eu servi ao exército, eu tava construindo a minha casa na época. E eu tinha feito as contas e eu vi que, assim, eu tinha determinado um período e eu vi que não ia dar tempo com o que eu ganhava para eu fazer tudo que eu queria, né? Aí você falou essa questão da escada, lá eu usava outra tática, que era a seguinte, no quartel tinha a cantina do quartel e tal,
Só que tinha eu comecei a vender trufa. Só que é doce, né, cara? Aí o que que eu fazia? O meu pico de venda, depois do almoço. A sobremesa. Então eu pegava, eu lembro até hoje, cara, tinha um banco lá de madeira, esses bancos compridos de madeira. O pessoal pegava e ia almoçar. Enquanto eles estavam indo almoçar, eu não almoçava. Eu pegava as vasilhinhas de trufa que eu tinha levado, que cada vasilhinha era um sabor, e eu deixava elas abertas em cima do banco. Aí o pessoal ia almoçar, quando voltava, pô, cheio de sal na boca, né? Era o convite. Quanto que é a trufa? Eu falei, pô, R$1. E naquilo dali, eu vendia as trufas todinha. Pra você ter noção, com o dinheiro da trufa, eu consegui. Chegou a um ponto de eu não precisar mais mexer no meu salário, porque Poxa, muito bom. eu diminuí o meu custo, né? Eu falei, cara, eu queria comprar piso, queria comprar uma série de coisas. Eu não precisava mais mexer no meu salário. Na época eu ia trabalhar de moto. Eu consegui. Aí o pessoal sempre me pagava quando virava o mês. Quando eles me pagavam na hora, que dava assim, moedas, as moedas de R$1, eu guardava tudo dentro de um porquinho. Eu tinha comprado um porcão, né, na verdade, desse tamanho. Eu ia colocando lá as moedas. O tamanho do porco tem a ver com a fé, tá? O porco era desse tamanho. Exatamente. E você vai ver a história do porco. E as moedas de R$1 sempre colocava dentro do porco. Moeda de 50 centavos, 25 e tudo mais, eu ficava juntando, é onde eu botava combustível. Para ir trabalhar moto, eu gastava muito pouco combustível. E assim eu ia. Em 3 meses eu consegui juntar o dinheiro todo que eu precisava, porque eu não mexia mais no meu salário para me manter. Eu comecei a viver do dinheiro dos bombons, praticamente. E no meio da obra vocês sabem, né? Você pode fazer o orçamento que for, que vai faltar dinheiro, mano. Tem que saber a tabuada de 3 no final, né? Chegou no meio da obra, faltou dinheiro, porque assim, para eu fazer o telhado, que tinha laje, mas tinha que fazer o telhado para não dar infiltração. E cadê o dinheiro? Que não tinha mais dinheiro. Eu olhei pro porco. Quebrou o porquinho. Quebrei o porquinho. E eu lembro até hoje, pô, isso já tem um bom tempo. Dentro do porco eu sei que tinha um dinheiro suficiente para eu comprar todas as telhas, todas as madeiras e ainda pagar o pedreiro. Com dinheiro só do porco, hein? Abençoado seja o porco, né? Amém, aquele Senhor. porco ali. Então assim, por que eu tô contando essa história toda? Tô voltando na parte que você falou do jovem. Hoje em dia você vê que os jovens, eles não têm uma certa ambição. Sim. Por querer construir a sua própria história. Não vou entrar no viés político, não vou entrar no viés social, seja lá qual for, mas eu sinto muito isso. Seja por vergonha, seja lá por qual for o motivo que for, e você vê que você pega aí jovens de 19, 20 anos que nunca trabalharam, nunca venderam nada, mano. Então, você começou a trabalhar com quantos anos? Eu trabalhei a primeira vez com 17. 17 anos. Você começou a trabalhar com quantos anos? 17. Eu comecei a trabalhar... 16 para assim, 17 é o estágio do seu ensino médio. Informalmente, eu tinha, vamos botar uns 12 anos, mais ou menos. E também era a mesma situação, não era por necessidade, porque minha mãe não deixava faltar nada. Sim. Eu fui criado só por mãe, né? Então, assim, não faltava nada. Mas era justamente pela ambição. E o que você acha que o começar a trabalhar cedo, começar a se desprender, te favoreceu a tal ponto até hoje? Principalmente com relação à mentalidade. Né? Eu acho que quando você cedo começa a administrar algo que é seu, você começa a ter gerência sobre vários processos da sua vida. Exato. Principalmente com relação a finança e tempo. Uhum. Né? Porque é como eu falo, eu adoro quando eu escuto as pessoas dizerem assim, mas eu não tenho tempo. Mas quem está fazendo é justamente quem não tem tempo. Né? Porque quem está aí procrastinando, buscando fazer alguma coisa e não consegue produzir, é porque não tem gerência sobre isso. E acho que começar cedo me trouxe essa mentalidade. Eu comecei, tudo que eu fazia,
eu comecei logo. Eu tenho muito orgulho de falar, hoje talvez os meus alunos possam se assustar ouvindo isso, mas é verdade, eu trabalhei no Colégio Luiz de Guimarães no meu primeiro período de faculdade. E o Luiz de Guimarães tinha um projeto de pré-vestibular no final de semana. Eu estava no primeiro período, isso foi em 2000, no ano 2000, não, 2003. 2003. Ele tinha um projeto que eu estudava. Até 2005? Não, eu fiquei lá só 2003 mesmo. Só foi um ano que eu fiquei lá. Foi o primeiro e o segundo período da faculdade. Eu estudava a semana inteira para dar aula no final de semana para os meus alunos. Olha que delícia. Eu não tenho a menor vergonha de falar projeto isso. voluntário? Não, ele era remunerado. E assim, mas era com estagiários. Só que ele precisava de um professor de geometria e ninguém quer pegar. Até entre os colegas da matemática, quando você tem que escolher, os colegas preferem a álgebra. Mas eu sempre fui a apaixonada da geometria. E quando eu fui para a entrevista, ele falou assim, qual a parte da matemática que você mais gosta? Eu falei, geometria, e em especial a espacial. O cara quase caiu da cadeira, porque literalmente naquele momento eu era tudo que ele estava procurando. Aí eu falei, mas eu ainda não estudei isso na faculdade. Ele falou, não tem problema, eu vou te dar a apostila, você vai estudar a semana inteira e vai dar aula final de semana. Delícia. E eu fiz. Então, assim, eu fui com medo. À noite, na véspera, sexta-feira, eu quase não dormia, porque eu ficava ansiosa. E se eles me perguntarem? E se eles falarem isso? Aí eu corria, lia sobre aquilo. Isso me fez crescer muito. Isso me trouxe uma maturidade muito grande. Então, eu acho que é importante a gente não ter medo. Às vezes a pessoa vai te abrir uma porta, mas eu não entendo muito desse assunto, então você estuda e vai aprender sobre aquele assunto se você está vendo que aquela porta vai te abrir possibilidades. Mas você tem que começar. Mas a pessoa já quer colher, entendeu? É a maioria. Ninguém quer cuidar da terra, ninguém quer plantar. O povo só quer colher. A maioria. E aí, meu filho, Maioria. é difícil, né? É E difícil demais. Agora, vamos às contradições. Por que eu digo que são contradições? Você é professora Sim. pelo município de Nova Iguaçu, certo? Pelo estado também. Estado. Concursada, né? Sim. Tem lá as matrículas. E empreende. Sim. Isso E não é normal. ainda ensina. Não é normal. Porque, assim, Ainda geralmente ainda dá um as tapa pra galera. pessoas... O que é ser normal? Vou te devolver uma pergunta. Vamos lá. O que é ser normal? Eu acho que não existe o normal, né? Pois é, cara. Existe Assim, as contradições. Porque, assim, é muito contraditório. Porque, geralmente, a pessoa, ela busca fazer um concurso público justamente para, assim, não ficar esquentando mais a cabeça. Sim. Vamos colocar sim. assim. E você resolveu esquentar a tua cabeça. Da onde que saiu isso daí? Mas esquentar a cabeça com segurança é bem mais tranquilo, é né? mais tranquilo. Tem mais outras curiosidades aí que eu isso. quero saber. Como é que ela foi parar lá no outro, lá no... Ai, tem uns caminhos aí. É só perguntar. Então, Vamos embora, a gente está aqui para responder. Empreendedora X, né? Somos as X. Já fomos as empreendedoras X, mas a gente decidiu... Quando a gente viu... empreendedora X. Isso. Essa letra X, né, vem do X que está sempre sendo buscado, né? Qual o valor do X? E já vem da matemática. Vem da matemática. Desculpa, né, gente? Não, fazer o quê? Mas a gente sempre está nessa busca, né? Que valor, onde eu quero ir, como eu vou, o que eu preciso fazer. Então, essa busca dentro da matemática sempre é relacionada à letra X. Então, acho que no empreendedorismo a gente está sempre buscando alguma coisa. Porque isso também precisa ser muito entendido. Se a gente achar que eu vendo essas canecas aqui, ó. Se eu achar que eu vou ter sucesso no meu negócio produzindo caneca, eu estou muito enganada. Eu preciso entender como eu vou divulgar essa caneca. Eu preciso entender que essa caneca tem um preço de custo, ela tem que ter um preço de venda. Eu preciso entender de um sistema de entrega. Eu preciso entender como que eu vou administrar os tons dessa tinta para que ela me gere maior retorno possível, né, e entregar cada vez melhor. Enquanto eu achar que eu só vou pegar essa caneca, enfiar na máquina, tirar, e vender, entregar, o negócio não cresce.
Mas como que surgiu o Somos X? O grupo Somos as X, ele surgiu de umas mães de uma outra unidade de creche, que na época eu trabalhava no centro de Nova Iguaçu, e meu filho foi para essa creche próximo do meu trabalho. Ele era bem pequeno, e nós tínhamos mães, nós tínhamos aquele famoso grupo de mães, e a gente viu que cada uma tinha os seus negócios. E um dia uma delas me chamou e falou assim, ela tinha um negócio físico, e ela me chamou e falou assim, vamos expor os nossos negócios? Na época eu vendia Mary Kay, ó. Nossa, já vendeu Mary? Aí ela me chamou, falou, vamos fazer uma exposição, vamos montar aqui. Aí a gente coloca uma degustação, as pessoas vêm. Topei a ideia, outras mães aderiram à ideia. E desse dia, que foi dia 13 de abril de 2019, ainda tem 2 mães que estão comigo até hoje. Né? Desse encontro foram 7. Vocês organizaram esse encontro aonde? Foi na Casa do Vinho. Ali na época, a Casa do Vinho, eu não sei o nome da rua, mas acho que é Estados Unidos, acho que é uma ruazinha próxima, transversal a Nilo Peçanha. Uhum. Ela era ali, hoje ela está no Rancho Novo, ela está do outro lado. Mas na época ela era ali. Então nós fizemos o encontro dentro da Casa do Vinho, mas ficou assim, elegante, ficou acolhedor, do jeito que a gente queria. Não ficou com cara de feira. Que delícia. E sem menosprezar, porque hoje, graças a Deus, eu vejo as feiras aqui mesmo em Auxim, tem as meninas que organizam o Bazar das Minas, isso. É outro nível. Mas antigamente você tinha aquela cara de feira livre. Hoje, graças a Deus, essa mentalidade mudou. Mas nós não fizemos com o formato de feira, a gente já tinha aquela mentalidade de a pessoa vem, ela vai ter um tratamento. Eu fiz limpeza de pele em todo mundo que foi lá. Elaine está aqui, ó, comigo. Ela também estava comigo, que na época ela também vendia Mary Kay comigo. E nós fizemos limpeza em quem sentou lá. Ninguém foi simplesmente para comprar. Comprou porque experimentou, viu o valor e levou. Então, desde o dia 1, nós já tínhamos essa mentalidade de que não adianta você simplesmente botar a bandeirinha e ficar lá. Meu produto é bom, vem cá, meu produto é bom. Não adianta. Você tem que mostrar valor. E aí, dali para cá, a gente criou a página. Na época, éramos as empreendedoras de Nova Iguaçu. Só que a gente já começou com uma de São João, que está também com a gente até hoje, que é a Tati Paz. E como que nós seríamos as empreendedoras de Nova Iguaçu, com meninas de Mesquita, de São João? Não podia. Empreendedoras da Baixada já tinha, na época, hoje em dia não tem mais. E aí nós viramos as empreendedoras X. E depois, quem vocês são? Nós somos as X, nós somos as X. Legal, e acabou caindo esse nome. A gente gosta da sonoridade, né, do Somos as X. E estamos aí até hoje. Quer dizer, além dar aula, você é empreendedora. E como é que fala o nome? Auriculoterapeuta. Isso! Como foi parar nisso aí? A história da aurículo, ela é um pouco romantizada. E eu tenho muito orgulho de dizer que ela fracassou. Ela fracassou por quê? Eu fui fazer auriculoterapia porque eu trabalho com a minha professora, desde que eu entrei no estado. A pessoa que me ensinou a auriculoterapia trabalha comigo. E ela me chamou para fazer o curso, vamos lá. E eu falei, primeiro eu resisti, porque eu achava que eu não tinha jeito para isso. Mas depois que eu recebi o diagnóstico do Léo, eu comecei a fazer o tratamento em mim para tratar a ansiedade, né, controlar as emoções, porque uma mãe típica já tem as emoções afloradas. A atípica, então, a gente não precisa nem falar. E aí eu comecei a fazer o tratamento com ela, vi resultado e me deu um insight. Falei, vou fazer aurículo, por quê? Eu vou fazer no Léo. Eu vou começar a tratar o Léo. Era o que eu queria. Eu não tinha a menor intenção de fazer em ninguém. Fiz. O Léo dormindo, eu colocava aurículo nele, ele dormindo, ele fazia assim, ó, cutucava a orelha e jogava longe. Não aceitava. Aquilo, eu acho assim, primeiro porque dói, né? Às vezes você coloca, se aquele ponto não tá legal dentro do seu corpo, pode causar dor. Então eu não sei se ele tinha sensibilidade ao esparadrapo que cola a semente ou se era um estímulo dolorido mesmo que acontecia. Mas ele simplesmente pegava e tirava. Só que aí eu comecei a falar para as pessoas, a explicar por que eu tinha feito.
E é encantador, né? Quando você conhece o trabalho de Aurículo, ele é apaixonante. Onde ele se conecta hoje no meu negócio e que ele me ajuda muito, o grande problema de muitas empreendedoras que eu vejo não está na falta de talento, não está na falta de qualidade, mas está na falta de domínio emocional sobre o seu negócio. Você vê, por exemplo, a pessoa começou um negócio tem 3, 4 meses. Ah, mas eu vou desistir porque não deu certo. Não tá dando dinheiro. Quer colher rápido. Não tá dando dinheiro. Né? E assim, quando você começa a tratar essa pessoa e começa a mostrar para ela que ela precisa entender os processos, ela começa a entender que tem o tempo de maturação do negócio dela. O dinheiro que entra é para você reinvestir. O dinheiro que... Ah, Priscila, é muito fácil você falar isso sendo funcionária pública. Eu conheço um monte de gente que tem outros empregos e empreendem. O que você tem que fazer é aguentar o processo, que é dolorido, não é romântico. Aguentar o processo para que você tenha o seu fixo para pagar suas contas. E aí, esse pagar de contas, ele te traga a paz para você começar a trabalhar em cima do seu negócio e depois você seguir só com ele. Qual o trabalho que vocês desenvolvem dentro da... Como que funciona na prática o Somos a EZX? Então, nós temos... Somos a EZX. Elas participam dentro de um grupo de WhatsApp e a gente faz as aulas online no Zoom. Uhum. Não é nem no Zoom, é no Meet. A gente faz as aulas online para que elas se capacitem. São temas variados. Por exemplo, quarta-feira agora, a aula vai ser presencial. Mas a gente grava porque nem todo mundo consegue ir. Vai ser sobre LinkedIn. Para que elas tenham um outro alcance de rede social. Né? Então a gente faz formações. E além disso, toda semana, todo sábado, elas recebem as orientações do que elas vão colocar na rede social todos os dias. Então elas recebem lá, é uma planilha que ela é editável e já vem lá tudo separadinho, o que vai colocar no feed, o que vai colocar nos stories, a CTA que você vai usar, porque é importante também. Então já deixo tudo pronto. É como se elas tivessem ali a tarefa, é só executar o dever de casa. E eu tenho meninas no grupo que fazem, que têm o resultado, e tem meninas que não fazem. Só que nós, que estamos gerindo, temos que entender que cada um tem que assumir as responsabilidades das suas escolhas. Quem está fazendo, está conseguindo ver o resultado. Mas não adianta, como eu falei do exemplo da caneca. Temos que mudar a mentalidade de que não é só produzir o seu produto. Você tem que entender de outros assuntos, finanças, a gerência do tempo, posicionamento. Eu poderia chegar aqui com qualquer roupa? Eu poderia chegar aqui com chiclete? Fala, Pedro. Não pode. Você tem que ter uma postura. As pessoas têm que passar na rua, elas têm que olhar para você e falar: oi, Pedro, não é o tio da creche. Não pode olhar para ele e falar: mas é o tio da creche. Não, ele é o Pedro. Ele é o proprietário da creche do Oscilar. As pessoas têm que saber quem nós somos. Então, tudo isso a gente ensina, desde posicionamento. Essa semana elas tiveram aula online, semana passada, desculpa, sobre como construir o seu pitch de vendas em 30 segundos. Até teve a brincadeira, você entrou no elevador, deu de cara com o Luciano Huck. É o tempo de chegar no térreo, você tem que falar para ele o que você faz. Então, 30 segundos para você construir esse pitch de vendas. Eu tive uma experiência, nós fomos numa feira do Sebrae. E Ana Hickman. É da Ana Hickman? Foi, da Ana Hickman. Eles perguntaram, não, vamos dar um microfone para alguém, para poder fazer algum tipo de pergunta e tal. E caiu numa mulher. Quando caiu, ela estava de cadeira de roda, ela estava machucada. Quando ela pegou o microfone, ela vendeu a trufa para Ana Hickman. Ela não pensou 2 vezes, ela não gaguejou, ela não nada. Ela fez assim, ó, pá. Foi muito, todo mundo ficou assim, ó. E a Ana Hickman foi lá pegar a trufa dela. E pra Camila, ela vendeu palha italiana.
palha italiana. Pois Foi é. um negócio muito louco. Porque ela Agora pegou você o acha... microfone, esses 30 segundos foram, acho que os 30 segundos mais importantes. Você acha que foi a primeira vez que ela fez isso? Não sei. Foi um negócio Duvido. assim muito louco. Duvido. Foi um negócio muito louco. Assim, hoje em dia, vocês fizeram a pergunta quando a gente começou o podcast, vocês fizeram a pergunta mais difícil que existe de ser respondida. É você perguntar pra pessoa quem é ela. Primeiro que olhar pra dentro dói. Sim. Né? Eu gosto muito de falar que é igual arrumar guarda-roupa. Você abre, você vê que tá tudo zoneado. Você bota as costas, pega aqui aquela camisa que você quer, puxa, fecha e deixa ali. É mais ou menos isso. Só que qual é o problema? As pessoas querem abrir todo o guarda-roupa, jogar tudo em cima da cama, aí você chora porque você não quer dobrar tudo. Não é assim. Você abre uma gaveta, hoje você arruma aquela gaveta. Quando a gente aprende a setorizar a nossa vida, a gente dá conta e consegue gerir o nosso tempo. Não adianta, eu estou usando a metáfora do guarda-roupa porque assim, eu gosto dos exemplos, né? Acho que eles conectam bem. Então, se você jogar tudo em cima da sua cama, vai te dar um trabalhão. Você vai ficar cansado. E você vai precisar de uns dias para retomar. Então, não faça. É hoje você entender assim, eu preciso aprender sobre precificar essa caneca. Então você senta naquele dia e se dedica a estudar sobre precificação. Não, agora eu quero aprender como que eu vou regularizar o meu negócio. Entra lá, vai ler sobre o faturamento, se cabe no mês, se cabe no mínimo, né? Eu esqueci como é que dá os nomes, no CNPJ. Olha cada um e vê qual lhe serve. Mas... Priscila, não eu adianta. vou entrar num ponto. O Somos AX é um grupo exclusivamente de mulheres. Sim, certo? sim. No Brasil, infelizmente, a gente vive numa sociedade muito machista. Então, eu já trabalhei com mulheres e algumas mulheres que eu já trabalhei são mulheres assim, fantásticas. Eu aprendi muita coisa, muita coisa. Eu acredito que mulheres desenvolvem mais do que os homens, porque a mulher em si, se você pegar um homem, você pegar um dia de um homem, você pegar um dia de uma mulher, mano, é totalmente diferente. Com certeza. Então, eu posso pegar o meu dia e o dia de vocês, assim, se eu for colocar na balança, vocês fazem muito mais coisas do que eu. Verdade. Em 24 horas. Então, a mulher, ela tem uma carga maior. Só que eu também percebo que tem mulheres que quando chega nessa parte parece um 880, né? Ou ela dá muito certo, ou então, mano, não dá certo de jeito nenhum. E já percebi também que em algumas mulheres, até que eu converso com muita gente, tem uma dificuldade, vamos colocar assim, que emocional, por conseguir se desenvolver e entregar bastante ao qual ela consegue entregar. Eu não sei se isso acontece lá, não sei se é uma opinião errada minha, mas você percebe esse tipo de coisa? De mulheres assim, que você olha para ela, você vê que ela tem total capacidade de alcançar coisas grandes, mas ao mesmo tempo ela carrega uma mochila emocional tão pesada, Sim. que não deixa ela progredir, dela ter a sua própria liberdade, a sua independência, ela construir a sua própria história. Então, isso acontece em todo lugar e eu vou te dizer com toda a propriedade que não acontece só com mulheres. Eu acho que a diferença é que nós, mulheres, a gente não tem tanto problema em entregar as fraquezas. Uhum. Mas tem muito homem exatamente nesse perfil também. que você acabou de descrever. Porque eu vejo assim, quando eu comentei com relação à auriculoterapia, quando você tem essa carga emocional que você não consegue administrar, você não consegue gerir, você não anda. É igual você falar, a mochila tá pesada.
né? Você não consegue parar e pensar de forma racional uma maneira de desenvolver aquele negócio. Isso quando eu estou falando daquele negócio, eu não estou falando de empreendimento, não. A vida, é qualquer né? negócio, é casamento, Até a própria é vida. família, é relacionamento com filho, né? Mãe e filho, você como filho com seus pais. E assim, você tocou também na questão do mundo ser machista. Eu não gosto da divisão, né? Quem lida comigo rotineiramente sabe que eu detesto essa divisão de o machismo, mas também o feminismo. Não há necessidade. Acho que nós... Deixa eu fazer um adendo rapidinho, desculpa te cortar. Por que eu digo o mundo machista? Eu já vi situações que, assim, se a pessoa chega e também vai muito da postura da pessoa, tá? Isso aí tanto para um lado quanto para o outro. Com certeza. Mas às vezes a pessoa chega e ela vê que vai conversar com a mulher, ela se porta diferente que se fosse um homem. Então, eu já vi esse tipo de situação, mas aí eu também já vi o inverso. Da pessoa chegar e ver que é uma mulher, só que a mulher se porta de uma forma que, cara, não abre margem para a pessoa querer se sobrepor. Exatamente. Essa divisão é que eu acho que precisava ser modificada com relação à mentalidade. É claro que, assim, vou dizer especificamente no meu caso, eu desenvolvi essa questão do posicionamento desde cedo. Eu, desde pequenininha, eu sempre fui liderança. Em tudo. Eu era capitã de time de futebol, quando eu jogava futebol. Quando eu joguei basquete, eu era capitã do time. Eu sempre fiquei à frente. Por quê, Priscila? Não sei. Pode falar que eu nasci assim? Eu acho que pode falar que eu nasci assim. Porque eu não sei te explicar, eu nunca fiz uma preparação para isso. Dança era muito engraçado. Dança comigo era aquela coreografia da escola. Olha, faltou o coleguinha lá da outra turma. Me dá a roupa que eu danço, eu sei a coreografia. Eu era assim. Mas eu sempre fui tratada dentro da minha casa exatamente como meu irmão. E eu acho que isso fez muita diferença na educação que eu tive. Ele é mais velho? Ele é mais novo, 3 anos. Eu nunca tive... Meu irmão lavava a louça como eu. Nós tínhamos as tarefas de casa, era dividida. Meu irmão tinha as dele, eu tinha a minha. Não tinha isso de que a menina faz e o menino não faz. Isso eu sempre achei muito importante. Muito. E o contrário também. Meu irmão queria ir para as festas, chegar tarde, você pode ir, desde que a sua irmã vá junto. Meu pai não excluiu o direito, porque ele é menino, ele pode ir. Né? Só porque não arruma a barriga. Muito legal, muito legal. Então, assim, tanto o direito que era de meninos, teoricamente, tanto quanto os direitos que eram de meninas. Sempre foi harmonicamente dividido. Então, eu sempre lidei muito bem com isso. Eu sempre tive facilidade com essa gerência. Agora, com esse posicionamento que foi construído, eu sempre soube lidar com essas situações. Agora, o que precisa é ter respeito. Eu não posso chegar aqui, eu vou tratar o Pedro diferente, ou, não é nem só pelo sexo, por ser o proprietário. Eu trato da mesma forma, eu venho dando bom dia lá de baixo até chegar aqui em cima. Exatamente. Eu falo com quem, você está fazendo um favor, que lindo. Não, é minha obrigação enquanto ser humano. Eu acho que quando eu falo muito isso aqui na X, a gente precisa vibrar na energia que a gente quer receber. Se eu trato todo mundo de forma igual, eu vou receber tratamento igual de todos. Com algumas exceções, porque a gente sabe que todo cesto tem uma frutinha que nunca está no ponto, mas fica mais fácil. E o que eu queria dentro do mundo do empreendedorismo é isso. A gente muitas das vezes, principalmente com relação a conteúdo, a gente tem o hábito de, eu vou ler o livro daquele cara, mas aquele cara é muito bom. Mas será que a gente também não pode ouvir o que uma mulher disse? A gente não pode dar a chance de escutar? Ouviu, não gostou? Ok. É um direito nosso. Mas hoje, por exemplo, sem querer fazer aqui bandeira de feminismo, que eu, como eu falei, eu não gosto, mas eu, antes de ouvir um conteúdo de um homem, eu escuto da mulher primeiro.
eu adotei essa escolha para dar a chance à mulher de falar. E não é porque eu acho que mulher tem que ser melhor que homem. É porque eu acho que ela tem que ter o mesmo direito. Porque eu me vi com vários modelos de mentores que eu adoro, que eu leio, que eu acompanho, mas são homens. E aí eu comecei a conectar outros temas, o mesmo tema com mulheres, para dar a elas a chance para entender. E eu encontrei, graças a Deus, muitas que conseguem fazer essa ponte de forma também qualitativa. Uma dúvida, tá? É dúvida mesmo. Você olhar ali, ó, tem uma série de livros. Sim. E até onde eu sei, eu tô olhando aqui, eu tô tentando mulher, puxar, eu também fiz não a mesma tem coisa. Um autor feminino. Sim, eu também fiz Aí, isso. Conheço, porque ali tá faltando um livro que tem uma autora feminina. Ah, não, tem o da Camila ali, ó. Camila Farani. Tá Desistir não é uma opção. Ah, é. Tá ali, achei. acabei de ver também. Excelente ela, gente. Mas olha o universo. Tá ligado? Se a gente for, vamos avançar um pouco mais. Se a gente for para a Bolsa de Valores no Brasil, você vê ali as empresas que estão listadas na Bolsa, boa parte delas são geridas por homens. Sim. Se você for na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, você vai ver que boa parte das empresas que estão ali são geridas por homens. Na sua concepção, por quê? O porquê é o seguinte. Deixa eu tentar uma vez eu tava brincando tava falando. Eu entendo que talvez seja um fator muito histórico e é uma herança que a gente carrega ao longo do tempo. Porque, por exemplo, você pega livros de história, você vê lá os conquistadores nos livros de histórias. São sempre homens. Mas tem mulheres também. Então, assim, você for parar para ver dentro ali da história da humanidade, geralmente são homens que conquistaram alguma coisa, foram homens que criaram alguma coisa. Sim, sim. Mas também eram épocas diferentes, onde a mulher não podia fazer um monte de coisa. Perfeito. Então não tinha como uma mulher, por exemplo, descobrir a América, porque não era papel da mulher estar dentro do navio. Então não tinha como ela descobrir a América, ela está no lugar de Cristóvão Colombo. Então, assim, por que tu acha... Eu sei também que tem várias mulheres, por exemplo, vou pegar a Luísa Trajano. Então, olha tudo que ela administra. Mas por que tu acha que assim não tem tantos destaques quanto de homens? Eu vou te dar a primeira razão que eu vejo, porque no grupo Somos AX nós temos uma escritora. Né? E ela também é multitarefa. Ela é palestrante, ela é funcionária pública, é professora. Toda mulher é multitarefa, cara. Então, isso aí é certo. O que acontece? Eu atribuo porque nós mulheres, a gente acaba dando outras prioridades, especialmente com temas relacionados à nossa família. Né? A gente tem as tarefas do lar e a gente acaba não doando esse tempo para registrar aquilo que nós fazemos. Essa menina, ela já tem alguns livros escritos, ela produz livros infantis, ela não produz conteúdos para adulto ainda. Os livros dela são para crianças. Só que eu vejo a dificuldade que ela tem de parar para fazer essa produção, porque ela tem as outras demandas. E eu acho que para o homem isso acaba ficando mais fácil, porque muitas vezes ele tem uma mulher do lado. Exatamente. Que vai fazer essa parte que muitas das vezes a mulher não tem quando os papéis se invertem. Isso seria uma razão. E com relação ao exemplo que você usou, por exemplo, das grandes conquistas, eu gosto muito de usar esse exemplo, que eu lembro do seguinte: se eles entraram um dia num navio para conquistar qualquer coisa, eles deixaram mulheres em casa para gerir e que tudo estivesse sob controle quando eles voltassem. Eu acredito muito nisso. Enquanto a gente não tiver a mentalidade de que é a união que fez tudo isso acontecer e a gente não atribuir, vai olhar nessas equipes, se não tem mulheres na redação,
Sim, escrevendo, sim. escrevendo não, como é que dá o nome? Fazendo a correção, edição. Tem mulheres nesse time. Mas também os homens, eles têm uma vantagem sobre nós que muitas de nós ainda não conseguiu superar. O homem tem mais coragem. Coragem no sentido assim, ó, eu vou produzir o livro. Se não vender? Não vendeu, mas eu vou fazer porque aí vai pro mercado. Tem muitas mulheres que ainda têm esse receio. Eu vou te falar, Priscila, eu vou falar por mim, tá? Então, mas só que você tem uma visão diferente para muitas coisas. Não, vou te falar assim, vou pegar... A visão geral, eu vou pegar a minha outra. parte. Por que que eu faço muita coisa durante o meu dia, tá? Mas por que que eu consigo fazer tantas coisas durante o meu dia? Porque eu não faço mais nada durante o meu dia. Como assim? Eu não me preocupo com filhos. Então, assim, porque eu sei que tá bem, não é que eu não me preocupe, né? Mas eu não tenho ali aquela coisa focada ali, porque eu sei que tá bem. Eu não me preocupo com a arrumação de casa, eu não me preocupo com fazer comida, eu não me preocupo de comprar comida. Então, assim, me preocupa assim, faltou? Tá faltando, beleza, então vai lá comprar. Mas, assim, o que que tá faltando? Eu não quero saber o que que tá faltando. Eu não quero saber se o armário tá cheio, se o armário não tá cheio. Mas quem tá fazendo isso pra você é um homem? É uma mulher. Entendeu? Então, assim, eu concordo muito com essa parte, porque se eu pegasse e eliminasse tudo isso da minha vida, eu não conseguiria fazer tudo que eu faço durante o dia. Sim. Eu não daria conta. Óbvio que eu não daria conta. Então, assim, o negócio é que... Vou me intrometer na tua resposta, que talvez a mulher, ela sempre fique no bastidores. E às vezes, quase sempre, na minha opinião, o bastidor ele é muito mais importante do que o palco. Pô. Com certeza. Porque... o palco só acontece por causa do bastidor. Tá, se não tiver o bastidor ali apoiando, mano, quem tá em cima do palco, ele não consegue fazer nada. Pô. Sim. Então, na maioria das vezes, eu acho... que os homens ficam muito... Por que o homem tem mais coragem? Porque eu acho que o homem ele tem menos a perder. O homem, eu acho que ele é muito racional. A mulher é muito emocional. Sim. Então, assim, o homem deu ruim, eu vou lá e faço de novo. A mulher deu ruim, poxa, mas e meu filho, mais isso, mais aquilo outro, tal. É isso aí. Então, isso aí acaba limitando ela de ir lá e dar um passo a mais. Justamente pela emoção, porque principalmente quando você empreende, você tem que ter um equilíbrio. Você não pode ser racional em tudo e também você não pode ser emocional em tudo. Sim. Então, é 50-50? Não, também não acredito que seja 50-50. Depende do momento que você está vivendo. Tem que entender os processos. Então, dependendo do momento que você está vivendo, você vai ter que ser 100%, 110% racional. Você não pode ir pela emoção. Dependendo da situação, você tem que ser 100, 110 emocional. Então, o segredo é gerir isso daí. Então, tanto para um lado quanto para o outro, eu entendo isso, que a partir do momento que você consegue gerir as suas emoções a tal ponto de você conseguir organizar todas essas ideias, independe do teu sexo, você vai conseguir ter o teu sucesso. Aí entra várias outras questões. Agora, tá? vai, finaliza. Não, foi. Uma pergunta. Quem é mais vitimista? É o homem ou a mulher? Quem se vitimiza mais? Essa daí eu não sei se eu sei te responder, não. Mas se eu tivesse... O homem, ele se vitimiza mais? Pra mim é o homem. Porque o homem, ele entende que, assim, o homem pra mim, ele é preguiçoso. E ele tende a achar que o trabalho dele é o único. Pô. Mulher, tá em casa cuidando de um filho, a casa, isso, aquilo. Tu não tá trabalhando, mano. Tu não tá trabalhando porque, porra, você não saiu de casa, você não pegou a condução lotada, não sei o que, porra, mano. Vamos trocar? Eu não trocaria. Eu não trocaria o que eu faço o dia todo pela vida de uma mulher que fica em casa cuidando de 2 filhos, a casa e tudo mais. Isso aí. Eu não trocaria. Você, assim, sinceramente, nesse momento, eu não sei se eu sei te responder quem é mais vitimista, não.
Mas eu posso te dizer que eu conheço muitas mulheres, só para falar do outro lado do que você respondeu, conheço muitas mulheres que usam principalmente a falta de tempo como um fator de não avanço, né? De não obter os resultados que elas querem. Isso aí também eu vejo muito. E assim, tempo, você ter gerência de tempo, isso é treinável. Né? Eu gosto muito de falar disso. Você não precisa ter... isso não é nato. Você pode treinar. Muito. Mas você pode treinar e adquirir isso. Muito treinar meu tempo. É que você não tá entendendo, tá? Não, eu vi que teve uma mensagem na entrelinha, mas eu não quis. Porque assim, chega a ver um raio cruzado aqui. Eu acho que organizar meu tempo. Eu acho que, vamos botar, de 7 dias na semana, eu falo mais 9 vezes sobre isso, cara. Não, gerenciar tempo, tem gente, noção, eu sou cara. fã, porque tem que ser feito. Agora eu vou te tempo falar. é a maior riqueza. Quer ver eu ficar feliz? tem. A minha maior felicidade hoje foi você ter chegado 30 minutos antes. Por quê? Cara, que eu olhei assim, eu falei, mano, eu ganhei 30 minutos. Pois é. Eu olhei assim, eu falei, pô, vamos fazer então pra gente adiantar logo, tal. Pô, quando eu vi você chegando, a primeira coisa que eu fiz foi olhar no relógio. Eu olhei assim, eu falei, cara, ela chegou 30 minutos adiantada. Pontualidade, ó. Eu olhei assim, eu falei, a primeira América. coisa que eu pensei, eu não posso Essa da perder esses Inglaterra, 30 ó. minutos, cara. Porque, vou voltar lá no início que você disse, não é quem tá à toa que tá fazendo alguma coisa, mano. Não. É quem já tá fazendo alguma coisa, tá? Quem já não tem tempo que tá construindo alguma coisa. E quando você vê 10 minutinhos, 20 minutos, 30 minutos a mais, você olha assim, cara, olha o precioso que eu tenho. E na hora que eu cheguei mais cedo, porque eu tô vindo de uma reunião de escola, da escola que o Léo faz de manhã. Então eu saí da reunião, ele já foi pra creche, eu fui pra escola dele, assisti a reunião acabou mais cedo, eu dei a ele o horário que foi passado a mim. Vai acabar 9h30 a reunião, 10 horas eu tô lá pra conversar com vocês. Mas acabou às 9. Eu ia fazer o quê? Fui embora. Falei, porque aí quando eu sair daqui, eu já passo no sacolão, já coloco as frutinhas da semana em dia, passo, pego o Leonardo, porque ele tem médico hoje à tarde. É tudo cronometrado. Tem que ter gerência, senão as coisas vão se atropelando. Mas quando e você a gente usa vai na isso parte como da desculpa. procrastinação, o que outras pessoas poderiam fazer? Vamos lá, vou me colocar no lugar de outras pessoas. Nossa, você chegou 30 minutos mais cedo. O que a gente faz? Vamos ficar aqui trocando ideia, vamos ficar conversando do que não tem nada a ver. Não que eu seja contra trocar ideias. Porque não, eu acho também que, não. Na troca de ideias, às vezes, acontece muito negócio até. Sim, mas assim, né? Dependendo de como tá a tua agenda no dia, não cabe trocar uma ideia. Não, é verdade. E essa meia hora faz a diferença. Faz, você almoça melhor. Você faz uma série de coisas. Então, assim, pela parte da homem ou mulher, eu acho que os dois, se a gente for fazer um resumo, os dois. E tem uma frase que eu vi essa semana, foi semana passada que eu ouvi, que ela é muito boa, que diz o seguinte: aquilo que eu não conquistei é porque eu não quis de verdade. Quando eu ouvi essa frase, eu estava assistindo algum podcast, não lembro aonde, e eu li isso e falei, mano, isso aqui é muito importante. Porque as pessoas reclamam por falta de tempo, as pessoas reclamam por falta de oportunidade, as pessoas reclamam do país, reclamam de um monte de coisa. Mas será que você quis mesmo? Para você conseguir ultrapassar essa barreira que está te impedindo para você chegar e conquistar aquilo que você queria? Então, assim... Teve uma vez eu li uma coisa que se a situação que você está vivendo hoje, você não modificou, você não levantou, não foi fazer algo diferente, é porque aquilo ainda está doendo pouco para você. Por que está doendo pouco? Vamos botar aí a janela. Atrás de você tem uma janela, você está sentado aí, está estudando, está fazendo alguma coisa, a janela está aberta, está um vento frio danado, você está sentindo frio. Você tem duas escolhas. Você continua sentado sentindo frio porque você não quer levantar, ou você levanta e fecha o raio da janela. Então, se você continua sentado, é porque a posição de conforto ela está melhor do que a do frio. A hora que o frio se sobrepor ao conforto, você levanta e fecha a janela. Então,
eu vejo muito isso quando a gente fala da nossa vida, e principalmente da vida profissional. Você está ali naquele emprego, você está ali parado, você não quer esticar depois do trabalho, fazer um curso à noite, melhorar a sua qualidade, para você entregar melhor. A pessoa não quer fazer. E isso é, assim, é muita gente que vive nessa situação. E só para deixar sinalizado, nem toda procrastinação é preguiça. Que acho que também é um recado que a gente, inclusive, fala muito no grupo da X, que existe procrastinação como sintoma de ansiedade. Como assim? Existe ansiedade que te trava, que te leva à procrastinação. Então, existe a procrastinação como sintoma clínico de uma coisa que está acontecendo com você de fato, e existe a preguiça. Só que o termo procrastinação ficou rotulado. É bonitinho, é muito melhor eu procrastinar do que eu ser preguiçosa. Então, as coisas também não podem ser confundidas. Quando você percebe que a pessoa tem aquele entrave, sabe, um sintoma muito simples da procrastinação é você levantar e você sabe que você, por exemplo, no seu caso, você tem que vir para o curso, mas você tem roupa no cesto que você tem que botar lá na máquina, tem que estender, você precisa deixar uma comida pronta para quando você chegar e você não sabe o que você vai fazer primeiro. Você se vê parada e você não sabe o que você vai fazer primeiro. Isso é um sintoma de ansiedade. Gera a procrastinação. Isso não é preguiça. É travar. É você se ver assim, meu Deus, o que eu vou fazer primeiro? Aí você bota a roupa na máquina, esquece a roupa na máquina, sai para trabalhar. Quando volta, já ficou lá o dia inteiro. Isso é procrastinação. As pessoas estão usando procrastinação, sinônimo de preguiça, e que não é. A gente precisa deixar isso também muito claro para que as pessoas também entendam que precisam se cuidar. Isso é importante também. Que hoje em dia não é fácil não, né? A mulherada aí trabalha, e muito. Agora, galerinha, vamos ganhar dinheiro. Priscila, precisa. Estamos esgotando aqui o nosso tempo. Oh, meu Deus. Já nem passou, vi como é que tá falei aqui. que ia passar rapidinho. Passa mesmo, muito rápido. Tem uma série de assuntos aí que a gente ainda quer tratar com você. Hoje a gente ficou limitado ali ao nosso tempo, sobre o empreender e tal, mas tem uma parte aí que eu acho que você acrescentaria muito, que é sobre a questão do autismo. Sim. Porque você tem um conhecimento muito grande. Isso é excelente. Vamos marcar um outro dia. O meu conhecimento é como mãe, tá? Que pra mim... amor de Deus. Nossa, que pra mas mim... isso é sangue é faca na carne o tempo todo. Quantas mães então, não assumem isso? Faca na carne. Mas esse assunto a gente não vai entrar Sim, hoje, vamos sim. entrar num outro dia. Queria te agradecer mais uma vez pela presença aqui no podcast. Foi um papo muito legal. É porque a gente tem como padrão gravar 1 hora. Mas entendi. eu teria Não sei que... quanto tempo a gente tá aqui. 1 hora e 2 minutos. A gente é muito pontual, a gente meia hora antes, 1 hora e 2. Eu tô chocada. Eu teria com isso. papo pra você pra no mínimo umas 4 horas. Mas Eita, pena que a gente nós. não tem essas 4 horas. A gente vai ter que marcar uns 4 encontros aqui pra, Tá bom. pra fatiar Ótimo. Desafio esse aceito. tempo Ai, aí. que delícia. Então, Eu mais Eu uma posso vez. só, antes de encerrar, dar Sim. 2 recadinhos? Pode. Se possível. Primeiro, para que as pessoas conheçam a página, né? Somos pontuais.x. No Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, tudo tem, tá? Tudo é Somos X. As X. As X. É porque não é um X qualquer. Tem o São artigo as. definido na frente. As X. Sou professora de matemática, mas Pensou eu que entendo era do português. Pensou que era só matemática, Não, filha? sim, amor. Os 2 períodos de letras salvaram também uma parte. Então, que conheçam a nossa página, né? Conheçam o nosso trabalho. E amanhã, aqui em Auxin, eu vou fazer uma palestra sobre produção de conteúdo no digital. É um evento gratuito. Ele pode me chamar no direct, que eu não sei o endereço de cor, mas é no Riachão, é um salão de festa que tem lá. Bem ali na estrada mesmo da Marileia. A gente vai fazer às 19 horas, justamente para mostrar para essas mulheres que não adianta ela só ficar postando, vamos colocar, né, a foto da caneca. Ela precisa fazer a pessoa entender para que serve a caneca, e a gente vai falar um pouco sobre isso amanhã. E além disso, no dia 22 de novembro, a gente vai ter um evento do Grupo Somos as X, na Ladocevita, em Nova Iguaçu. Vai ser o dia inteiro, de 10 às 18 horas,
Teremos palestras sobre finanças, Dia sobre 22 marca é numa pessoal. terça. É uma terça-feira. Vai ser sobre finanças, marca pessoal, autoconhecimento, quebra de crença, propósito, essas coisas que nós mulheres precisamos entender. É um evento feminino, né? Já tivemos homens lá que procuraram a gente, mas por que não pode ir homem? Porque a linguagem é feminina. Então a gente deixa isso também bem salientado. O valor do ingresso é R$ 197, está inclusa a despesa do almoço no restaurante. Teremos um risoto de camarão, piamontese, arroz à piamontese com filé mignon, tudo à vontade, não é aquele pratinho redondo, não. É servido, você vai lá, se serve, vai ter o lanche à tarde, né? Tem salgadinho, tem massas, tudo está incluído no valor do ingresso. Então vai ser um evento muito transformador, um evento que as mulheres vão sair de lá transformadas, como saíram do último Máxima, que também foi lá. Então a gente repetiu a dose, que nós fomos muito bem recebidas. E o que é bom, a gente volta. Eu não vou voltar aqui? Com certeza. Voltei para a Doce Vita, exatamente. Ótimo. Então, o convite está aberto. Pode chamar a gente no direct ou no link da bio. Cai aqui, ó. Cai no meu celular, sou eu que atendo. Vai ser uma alegria receber vocês. Não, tá Ai, ótimo. delícia, delícia. Quer deixar teu Instagram também, teu Facebook ou não? Só mesmo Não, do das... Somos a X. O AX, outro ótimo, tranquilo, show. o meu trabalho é ali. Ótimo, delícia. Vamos pro de praxe. Eu tava percebendo que a galera, ela assiste, você tá assistindo esse canal, mas você ainda não clicou no botãozinho de se inscrever. Exato. Pelo amor de Então, Deus. Pô, faz clica like. aí, ó, no botãozinho de se Clicou. inscrever, dá um like, deixa o seu comentário, vê Ativa o quando você sininho, achou. porque sempre tem novidades lá, vocês vão receber em primeira mão. Isso aí. Então, não deixa lá não, pessoal. Então, Tá Priscila, bom? mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Pessoal, vocês que ficaram É lá. aí, É lá. Então, pessoal que ficou aí até o final, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, e gente. até a próxima. Até a próxima. Obrigada pela acolhida, gente. Obrigada. Delícia.